E a pergunta que eu faço, pastor, é como que surgiu a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Brasil? Tá. Primeiramente, assim, voltando um pouquinho em relação àquilo que o irmão me disse, ou disse agora, na pergunta. Eu acho que a gente está tendo uma transformação, não agora, recente, mas de uns anos para cá, por causa do interesse pela reforma, as igrejas reformadas, calvinismo. Eu acho que a igreja presbiteriana está começando a ser mais conhecida, e principalmente por causa dos seus expoentes principais, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Então, acho que mudou um pouco, não Aham. totalmente o cenário. Mas você quer saber especificamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, como surge, é isso? Isso, é. Então, um missionário chamado Archibald Green Simonton, ele vem para cá em 1859, depois de um chamado para missões que ele tem nos Estados Unidos. Teve muita luta. Quem quiser saber um pouquinho, leia o Diário de Simonton, vai entender um pouco o que aconteceu até mesmo antes dele vir para o Brasil. No início, eles achavam que o chamado dele era para a Colômbia. É interessante isso. Ele estava tudo certo para ir para a Colômbia. Aham. Mas no meio do caminho, ele ouviu. Não, antes disso, Charles Hodge, que é um teólogo, né, sistemático, foi um teólogo sistemático, proferiu um sermão em Princeton, e engraçado, né? Um sermão que normalmente a gente poderia entender que é mais técnico, né? Mais teológico, tocou no coração de Simon para missões. E aí, voltando à minha questão que eu estava falando, ele entendia que o chamado dele primeiro era para a Colômbia, mas em algum momento mudou. Ele veio para o Brasil em 1859, agosto de 1859. Ele desembarca no Brasil com o intuito de fundar a primeira, é uma discussão muito sobre isso, a primeira igreja genuinamente evangélica, protestante, genuinamente brasileira. Porque alguns dos nossos irmãos congregacionais falam, não, a primeira foi a congregacional, com Robert Calley, esposo, médico, né? Não era Uhum. pastor, propriamente, mas médico, esposo de Sarah Calley, que é a principal tradutora ou compositora dos hinos que temos em nosso cenário, principalmente salmos e hinos. Mas Robert Calley, ele não, a gente não pode dizer que propriamente ele fundou a primeira igreja protestante no Brasil, porque ele ficou confinado aos estrangeiros. Porque o que aconteceu com Robert Calley? Robert Calley ele foi missionário na Ilha da Madeira, só que ele teve que fugir às pressas de lá por causa de perseguição. E ele Uhum. fugiu, inclusive, eu não estou falando isso para, coitado, difamá-lo, né? Ou manchar a fama dele, né? De forma alguma. Um grande expoente na história do protestantismo no Brasil. Ele fugiu vestido de mulher, para você ter uma ideia Nossa. como foi a coisa, né? E ele, com muito medo, vem para o Brasil e fica fechado com os ingleses. A ponto de quando Simon começa a pregar aos brasileiros, ele começa, Carly pede para imprimir um folheto sem o nome, né, secreto, difamando Simon. Né? E aquilo fez com que Simon procurasse para que eles conversassem, e Simon confrontou, dizendo que aquilo não era correto. Porque Carly estava reclamando que era desnecessário vir um Uhum. outro pastor para pregar em campo onde já estava sendo semeado o evangelho, mas não era o que estava acontecendo. Né? E havia espaço para muita gente, para muitos trabalhos. Então ele se encontra com Carly